a crueldade da imprensa e o nível de ódio do espantalho que eles criaram, né? Eles criaram um espantalho que foi vítima e depois foi perseguido, né? É um negócio incrível, assim. E agora está silenciado. E a gente está vendo exatamente, falando no programa de hoje, sobre todas as nulidades que acometem o Supremo Tribunal Federal e os ministros, né? Eles viraram nulidades ambulantes, meu querido Enio Viterbo. E eu queria aproveitar e voltar para aquela pauta que você tinha mencionado. Eu não sei se era do Gonê ou do Gilmar Mendes. Uma é do Gilmar, que eu só queria falar, Marco, porque assim, ontem eu assisti o julgamento lá da questão do Rio de Janeiro. Em determinado momento, eu até postei isso no Twitter, acho que fui uma das primeiras pessoas que notou isso. O ministro Gilmar Mendes, em determinado momento, Marco, ele diz o seguinte: não, porque a situação no Rio de Janeiro é muito, muito perigosa, não sei o quê. Eu estava conversando com o diretor-geral da Polícia Federal e ele me disse que 32 ou 34 parlamentares da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, recebem dinheiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. E aí ele continuou falando, né, uma outra coisa a respeito, né, do julgamento. Só que eu fiquei pensando, cara, Marco, o Gilmar Mendes, do plenário do Supremo Tribunal Federal, disse com todas as letras que ele estava conversando com o diretor-geral da Polícia Federal, não sei porquê, não sei para quê, e o diretor da Polícia Federal revelou um dado, que eu imagino que seja de um inquérito da Polícia Federal, ele não ia tirar isso da cabeça, não ia tirar isso, né, de partes íntimas, que deputados estaduais recebem dinheiro do jogo do bicho. E o ministro Gilmar Mendes disse isso do plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma informação que eu acredito que seja sigilosa. Ou você, ou eu, Enio Viterbo e Marco Antônio Costa, nós podemos ir lá no gabinete do André Rodrigues, bater lá e falar: Andrei, por acaso você tem uma informação aí sobre deputados de São Paulo que recebem dinheiro do PCC? Tem algum deputado aí de Minas Gerais que recebe dinheiro também do crime organizado? Vamos ver se tem algum deputado aí do Rio Grande do Sul que recebe. Você pode me informar? Você pode me dar todas essas informações? Marco, eu acredito que a gente não seja recebido lá pelo Andrei. Ou que a gente, no mínimo, não obtenha essa informação. Não sei o que você acredita. Mas isso foi disponibilizado para o ministro Gilmar Mendes. E ele falou isso eu quero falar público, mas não é. Mas no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele utilizou uma sessão para simplesmente revelar uma informação que ele obteve. Se a gente tem noção da gravidade disso, o que o André Rodrigues anda falando para o ministro Gilmar Mendes, Marco? Qual outra informação que ele anda revelando? Porque a gente tem que lembrar que aí o ministro André Mendonça fez uma coisa muito acertada, que foi bloquear o acesso do André Rodrigues às investigações do Banco Master e aos investigadores do caso do Banco Master, que trabalham lá na Polícia Federal, porque a gente sabe que tem uma hierarquia na Polícia Federal, né? Então, o André Rodrigues, o chefe da Polícia Federal, vez ou outra, né, ele não manda diretamente nas investigações, mas é claro que a gente sabe que ele tem acesso, claro que a gente sabe que ele bate um papo. Então, o André Mendonça bloqueou esse acesso. Disse expressamente em uma decisão que ele colocou o caso sob sigilo, que os investigadores não podem se comunicar com a cúpula da Polícia Federal. E aí, com base nisso e com base nessa declaração do Gilmar Mendes, eu pergunto o que esse cara, o que o diretor da Polícia Federal anda conversando com os ministros do Supremo Tribunal Federal, Marco. E a gente sabe que ele também tem reuniões com o presidente da República, junto com Paulo Gonet, junto com o ministro Alexandre de Moraes. Vejam, olha que bizarra a situação que a gente está vivendo. E aí, não sei se a gente pode entrar, mas eu também ia falar do Paulo Gonet, do senhor Paulo Gonet. Tem um vídeo do Gilmar que você mandou. Quer passar esse vídeo também? Pode. Estamos vivendo esses episódios a toda hora. O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro preso. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. Não. Oi. É preciso... Já pode tirar. Mas olha só, ele fala Deus tenha piedade do Rio de Janeiro, mas não, Deus tenha piedade da gente e tem um ministro desse. É isso aí. Que simplesmente fala, e tem uma outra coisa, Marco, que aí eu aproveito para falar aqui com você, que eu sei que você compartilha indignação. E eu vou falar uma coisa para você, essa merda desta pausa dramática não é coisa de juiz, é coisa de ator, é coisa de político. Isso não para faz dar uma ênfase, né? Para dar um mistériozinho.
olha que loucura. Você estava falando de juiz na Tribunal Constitucional Alemão, vai de bicicleta. Suprema Corte Inglesa, vai de bicicleta. Tem os caras que vão de bicicleta. Vida frugal e isolada do convívio político, né? Agora não. Você põe uma TV lá, o cara começa a tratar aquele maldito plenário, que hoje é maldito e amaldiçoado, como uma espécie de palanque privado ali de recados para a República. Ele sai do script, ele faz a pausa enigmática. Outra coisa, isso daí é recurso retórico de sofista vagabundo. Isso daí é discurso de palanque. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. Isso não é uma conversa normal entre o Conselho de Anciãos, que vai decidir sobre o direito e como ele deve ser preservado e interpretado, colocando de fato a Constituição acima dele. Não, isso é coisa de vagabundo. Isso é coisa de político vagabundo. Rasteiro. Pausas eloquentes. Não deveria ser conduzida assim uma discussão de tese jurídica, nunca. Essa teatralização absurda é coisa de sofista vagabundo, entendeu? Você pode fazer isso se você está num debate, se você está numa colocação, mas que não tem nada a ver com o processo decisório dentro da Suprema Corte. Desliga as câmeras, fecha os caras numa sala. Você acha que ele vai falar assim? Você acha que ele vai falar desse jeito com alguém? Não, ainda tem uma outra situação nesse mesmo julgamento. Eu ia falar do Paulo Gonet, mas vou deixar para outro dia. Eu queria falar do ministro Gilmar Mendes, que no mesmo julgamento, Marco, ele falou assim, não, porque o Sérgio Moro não tem nada a ver com a história, mas ele arrumou um motivo para falar do Sérgio Moro. Não, porque o Sérgio Moro não federalizou a questão da Marielle, Deus sabe o motivo, ou Deus ou o diabo não sabe o motivo. Mas vou falar com todas as letras, que covardia. Covardia o cara falar desse tipo de coisa, de uma situação que foi um assassinato, para tentar atacar o Sérgio Moro. E pior, não tem a mínima coragem de falar o que ele realmente pensa com todas as letras. Porque essa acusação ali, que ele deixa assim, né, pairando no ar, porque não federalizou, Deus ou o diabo não sabe por quê, não sei o quê. Ele sabe muito bem o que ele quer falar. Só que ele tem um resquíciozinho de falar tudo ali e a imprensa, né, se insurgir contra ele. Mas ele sabe que ele quer acusar o Sérgio Moro de alguma coisa. Ele sabe disso, só que ele não tem a coragem para fazer. E aí ele faz essa covardia de deixar alguma coisa no ar para o ouvinte pensar, então o Gilmar Mendes sabe alguma coisa que a gente não sabe. Então o Gilmar Mendes sabe alguma coisa sobre essa situação que a gente não sabe. Então deve ter alguma coisa do Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem algum motivo irregular aí para não ter feito isso. Covardia. Se tem uma acusação contra qualquer um que seja, que faça abertamente, como eu estou fazendo agora. Porque é uma covardia o que fez com o Sérgio Moro. Um senador. E ainda mais, além de covardia, é irregular, porque o plenário do Supremo Tribunal Federal não é para ficar fazendo palanque político, para ficar criticando senador, como ele já fez várias vezes, inclusive com o Sérgio Moro, inclusive já fez com o Deltan Dallagnol, tomou um processo nas costas, foi condenado e ainda não pagou, porque conseguiu suspender o processo, se não me engano, até no próprio Supremo Tribunal Federal, mas que tem que parar, Marco. Tanto o Gilmar Mendes quanto o Alexandre de Moraes tem que parar de ficar usando o plenário do Supremo Tribunal Federal para ficar mandando, além de recado político, ofensa contra os políticos. Ofensa, porque isso aí que ele fez foi uma ofensa.